Galera do Papo Jovem, hoje nós vamos tratar de um assunto muito relevante que é adoração. Sempre fazemos aqui do Papo Jovem essa parte de louvor, adoração, e vamos falar hoje sobre a essência da adoração cristã. É claro que sempre convidado vai estar aqui maestro da igreja sede, o Isaac, bênção de Deus. O Elcio era para estar aqui, mas hoje também deixou a gente na mão, Elcio. E eu peguei aqui, gente, paraquedas, foi bênção de Deus, pegamos de paraquedas, porque é músico também. Aqui o presbítero Lucas, é músico, bênção de Deus, vai aqui ser igual o Rodrigo naquele outro vídeo, bateu e pegou e vai ser bênção de Deus. Gente, maravilha estar com vocês aqui, cumprimenta a galera aí, em nome de Jesus. Galera, a paz do Senhor a todos, né? Mais uma vez estou feliz pelo convite para conversarmos de um assunto, né, que é muito interessante no nosso meio, né, sobre a adoração. Então, me sinto feliz em estar mais uma vez com vocês aqui. Isso aí, pessoal. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor com Isaac, evangelista Paulo Vitor, obrigado pelo convite. E vamos juntos sim falar desse tema de extrema relevância que é a adoração ao Senhor. Bênção de Deus, gente, sempre enviando aqui um abraço aos nossos líderes, pastores, também jovens do campo, regente, que isso é para vocês, principalmente este vídeo, aqueles que louvam, glorificam a Deus, e fazendo o Papo Jovem sempre debaixo da autoridade do nosso pastor presidente, Cornélio Neto, pastora Camila, um abraço aos nossos pastores, por isso hoje estamos aqui fazendo esse Papo Jovem, toda quinta-feira, 19h30, sempre aí na nossa rede aí do YouTube TV AD Catalão, a gente compartilha e é bênção de Deus. Sempre aqui, ó, irmão, gente, atrás das câmeras tem gente aqui nos auxiliando. Então o Guilherme que está lá no som, né, sempre aqui na gravação, nos abençoando. Tem outros líderes aqui embaixo, no cronômetro. Gente, bênção de Deus, não vou falar para eles glorificar, porque senão estraga aqui o Papo Jovem, né? Mas, gente, a essência da verdadeira adoração. Olha, Isaac, eu sempre comento com você sobre isso, sobre que o louvor, ele tem um poder de atratividade sobre a vida, principalmente dos nossos jovens. Sim. Essa mudança, essa transição, não é, Lucas, que a gente percebe, principalmente no meio pentecostal, tem sido um poder de atração tão grande para os nossos jovens que nós percebemos, e já falamos em outros quadros aqui do Papo Jovem, diferença de liturgia, diferença de adoração. E falando sobre a essência da adoração hoje, a verdadeira adoração, vamos aqui para um gancho da definição, Isaac. Sim. Principalmente a definição individual. O que é para você a diferença entre adoração e louvor? Porque tem muita gente que associa as duas, porém elas têm definições diferentes. Exato. Então, relacionado a isso que você falou, né? O louvor você pode ouvir em casa e pode adorar também em casa. O louvor você pode ouvir no carro, indo para o trabalho, no dia a dia e também adorar. Mas há certos louvores que não são feitos para adoração, né? Tipo, algumas mensagens são cantadas, né? Tem vários exemplos de louvores que contam assim, testemunhos, e são louvores, mas não são para adoração. A adoração, né, o que eu sempre digo, quem me conhece, conversa bem comigo, sabe que são aqueles hinos que faz você pensar no céu, né? Pensar no céu. Que é, assim, eu sempre digo a todos, eu ouço um louvor em casa e muitas vezes alguns cantores, né, falam assim, esse hino é muito lindo, falou comigo e eu quero louvar na igreja. Mas, de repente, aquele louvor não é para adoração. Ele falou com você no momento que você estava precisando daquela, como eu digo, serve também como uma mensagem pregada, né? Diferente de um louvor que é voltado à adoração, né? Não sei se o irmão Lucas pensa diferente, mas o que eu penso em relação a isso, entendeu? Sim. Então, aproveitando o gancho do que você falou que o nosso irmão Lucas pensa, Lucas, para você, individualmente, como músico, toca aí violão, baixo, Sim. né? E o que você pensa individualmente, o que você sente individualmente acerca da adoração, do louvor,
principalmente na hora que você está ali tocando. Sim, sim. Eu concordo sim com o que o senhor falou, irmão Isaac. Inclusive, sempre que eu estou na escala para tocar, eu sempre digo para o Isaac, eu vou tirar um dia de jejum, um dia de consagração. E para mim, irmão Paulo Vitor, o louvor e a adoração está muito além do que a execução de um instrumento. O louvor, para mim, a adoração em si, ela tem que se firmar na nossa vida. A gente precisa determinar isso como um estilo de vida, né? Eu adoro a Deus no meu trabalho, como o Isaac falou, eu adoro a Deus dentro de um carro, eu adoro a Deus sentado assistindo um culto, e eu adoro a Deus executando um instrumento. Então, quando eu estou tocando ali, o irmão Paulo Vitor, além da tensão que né, irmão Isaac, é o fone, o ponto, o retorno, o beat da música certinho, para você não sair fora, uma frase que você estudou, que você quer encaixar ela dentro do tempo, muito além da execução do instrumento. Eu sempre tive isso desde a minha infância, quando comecei na minha adolescência a tocar um instrumento que aprendi foi no violão. Eu sempre disse: Senhor, que não seja para o homem, mas que seja para ti. Então, seja simples ou seja com muita técnica, mas que seja para o Senhor. Sim, isso é importante, irmãos, porque, por exemplo, para mim que prego, não toco, sempre falei, não toco e não canto nem debaixo do chuveiro. Para mim, gente, pregar, quando nós vamos ministrar, principalmente na dependência do Espírito, adorando e louvando a Deus também no momento que a gente tributa a Deus pregando a gente tributa a Deus. Naquele momento eu sempre falo para alguns irmãos que pregam, gente, são várias reações químicas que acontecem na vida do pregador naquele momento. Você se emociona, você tem o estresse do momento, você tem a preocupação, e isso gera muita coisa num pregador. Por isso que assim, às vezes o equilíbrio, né, aquele momento de equilíbrio em que você tem que ter um certo equilíbrio emocional naquele momento é muito importante. Isso nos traz uma outra questão e pergunta sobre a essência do louvor e da adoração, que não existe protocolos. Não existe protocolos. Por mais que você planejou bem, não é, Isaac? Um ensaio. Por mais que você fez a sua escala, que outra coisa, gente, é muito importante isso, o preparo, o planejamento. Você fez a escala, ali o maestro fez a escala, o diretor musical fez a escala. Mas, gente, não existe protocolos. E a gente percebe, Isaac, que às vezes há uma forçação muito grande, né? Quando as pessoas às vezes querem promover certo tipo de show, noites, tardes de adoração, às vezes promove aquilo num protocolo, mas não é para adorar a Deus. O que você me fala sobre isso? Eu já toquei em muitos eventos assim, né? Às vezes não por com muita vontade própria, né? Sim. Mas por participar da banda, por ser convidado, né? E sempre fazem esses eventos que eles dizem, né? Para chamar os jovens. Só que quando você vai participar, né? Que tipo tem a tarde de louvor, vai ser só louvor e adoração. Você acaba participando e vê que a finalidade não é o louvor e a adoração, né? Muitas das vezes é para assim, apresentar alguém, né? Promover certas pessoas. E assim, eu sempre me preocupei quanto a isso, né? Eu tocava, mas Deus recebe o meu louvor e a minha adoração, né? Que seja sincero. Quanto aos outros, dava para perceber, né? Muitos jovens estavam ali por estar e estava cantando, porque a banda estava tocando, o ministro de louvor estava, né, incentivando e tudo. Mas você vê que tem tarde de louvor e adoração, noite de louvor e adoração, mas você vai participar e vê que a finalidade não tem nada a ver, né, com o título daquele culto. Então isso mostra realmente que às vezes falta a espontaneidade nessa individualidade da adoração. O que você pensa sobre isso? Sim, isso não passa de que um show, né? Meramente falando, né? Uma apresentação meramente falando. Então hoje, se você for olhar para a internet mesmo, irmão Paulo Vitor, tá cheio de movimentos. Você vai lá no YouTube lá e coloca lá adoração, louvor,
que mais tem é movimentos Sim. onde você vê uma música sendo com muita técnica, né? Muitas vezes, né, irmão Isaac, com muita técnica, mas você tenta extrair alguma coisa dali, você, como o irmão Isaac falou, a palavra de Deus ela vai dizer que aquele que é espiritual discerne as coisas que são espirituais, e você busca ali, pede assim, Senhor, me dá o discernimento aonde que está a adoração, e você não vê adoração nenhuma, você de fato não vê um quebrantamento, você vê apenas uma execução instrumental. Então, infelizmente, né, os nossos jovens hoje acabam sendo seduzidos por esses movimentos. Sim. Mas que Deus venha, que nós possamos a cada dia mais pedir de Deus o discernimento das coisas que são espirituais, para a gente ver realmente, irmão Paulo Vitor, onde que Deus está inserido no meio desse louvor, dessa musicabilidade, desse movimento. Sim. Propriamente falando. Legal. Gente, nós vamos ter parte 2 desse vídeo. Sempre louvor e adoração temos 2 partes. Vamos aqui daqui a pouco encerrar essa primeira parte e vamos para o outro segundo ponto, que tem muita coisa mais para falar. Mas aproveitando o gancho aqui que o nosso irmão Lucas falou, Isaac, então acerca dessa questão da adoração, né, da individualidade que estamos falando Sim. aqui, então falta muito, além da espontaneidade, um fator muito importante, a simplicidade. Simplicidade, exato. A música, de uma forma geral, influencia muito os jovens, né? O irmão Lucas, que trabalha com os adolescentes, é músico e sabe disso. A música influencia muito os jovens. Assim, movimentos, como citamos, né, um momento atrás, chama, né, enche os olhos dos jovens, né, mas assim, você percebe que não tem aquela adoração, aquela entrega, aquele quebrantamento, né? Maneiras diversas de adorar. Tem gente que acha que para adorar eu tenho que me jogar no chão, pular, né? Tem que gatinhar igual um leão. Exatamente, porque eu estou naquele momento. Tem pessoas, né? Eu digo isso porque eu já toquei com vários músicos e acompanhei alguns cantores que, assim, você não vê expressão nenhuma. E alguns músicos que eu toquei, né? Tá tocando, né? O seu instrumento ali, você não vê nenhuma expressão. Sabe que aquele cara não está sentindo nada, ele está na carne ou está no espírito, né? Mas quando você vê o testemunho, né, Sim. de algumas pessoas que falam, quando aquele irmão tocou, mesmo quietinho, eu fui transformado, eu fui tocado. Então, assim, maneiras diversas, né? Sim. Então, assim, essa individualidade é bem interessante no nosso meio. Então isso mostra um ponto importante. Eu até deixei uma nota aqui. Cada pessoa é única. Sim. E reage de maneira diferente ao sentir a presença de Deus nos momentos de adoração e louvor. Nós fechamos aqui esse momento falando sobre a parte individual, mas vamos falar na parte 2 sobre o coletivo, Sim. a comunidade. E esse é um assunto muito mais do que importante, porque isso atinge todas as bases da nossa igreja. Gente, esteja conosco no próximo Papo Jovem, na outra quinta, às 19h30, falando ainda sobre a verdadeira essência da adoração, do louvor. Gente, um abraço a todos vocês. Espero vocês, na próxima quinta-feira. Não é mesmo, pessoal? Isso aí, tamo junto. Deus abençoe. Amém. Amém.